Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa tarde, nessa sua horinha do almoço. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e você está assistindo ao programa Aprendendo a Palavra. Muito bom, mais uma oportunidade para a gente aprender mais sobre o nosso querido Deus, não é? Ter intimidade com Deus, saber da vontade de Deus para nós, dos ensinamentos dele para a nossa vida. Glória a Deus por isso. E olha, nós estamos, desde o programa de ontem, fazendo uma série onde nós vamos falar bastante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos saber direitinho quem é Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo, o que ele veio fazer aqui na Terra, não é? Então tivemos o nosso primeiro programa ontem, que foi uma grande bênção porque ontem nós falamos, queridos, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem ele era antes de se chamar Jesus Cristo. Não sei se você sabia disso, mas antes dele se chamar Jesus Cristo, ele já existia sim, sabia? E ele se chamava o Verbo, a Palavra de Deus. Então nós ficamos ali no comecinho do Evangelho de João, do apóstolo João, e foi fantástico o que nós aprendemos ontem. Foi realmente espetacular. Nós podemos ver ali a Bíblia, não é, apresentando o Verbo de Deus. O Verbo dizendo assim, e no princípio, no começo do Evangelho de João, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mostrando aí que são duas pessoas, né? O Verbo e Deus, o Pai. E aí continua dizendo, e o Verbo era Deus, mostrando aí que o Verbo de Deus, essa outra pessoa, tem os mesmos poderes, as mesmas características, é Deus também, não é? E aí mais na frente fala que foi através do Verbo que tudo foi criado, e sem o Verbo nada do que foi criado teria sido criado, olha só. Então mostra também que esse princípio, né, mostra assim que no princípio o Verbo estava com Deus. E aí nós mostramos ontem que o princípio é no princípio da criação, antes de ser criado todas as coisas, todas as criaturas, o ser humano, os anjos, os animais. Vocês sabem que a gente vai estudar isso também, que a criação de Deus, tudo foi criado, né? Somente Deus é que sempre existiu, que não foi criado. Mas o nosso querido Deus, e aí nós estudamos ontem uma coisa fantástica, se você se lembra, nós fomos lá no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, que diz assim, no princípio criou Deus. Olha, no princípio criou Deus. Em hebraico é Bereshit bara Elohim. E aí nós vimos que a palavra para Deus, no hebraico, é Elohim, que é uma palavra que está no plural. É o plural, a palavra no singular seria Elohá. Então veja que bonito isso, né? Então aí dizendo que o nosso Deus plural, e até agora conhecemos duas pessoas que formam esse Deus,
o Pai e o Verbo, né? Ainda vai ter uma terceira pessoa que a gente vai conhecer depois. Vamos estudar sobre ele, que é o Espírito Santo de Deus. Mas, por enquanto, nós estamos falando de Jesus. E aí você pergunta, mas e por que estamos falando do Verbo, né? O que o Verbo tem a ver com Jesus? Esse Verbo de Deus que é falado no começo do Evangelho de João. É porque lá na frente do Evangelho de João, no versículo 14, se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e de glória. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. É Jesus Cristo. Foi Ele que se fez carne e habitou entre nós. Então, o que nós, no programa de ontem, terminamos com esse conhecimento? Que Jesus não começou a existir no momento que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não. Ele já era Deus, ele estava com Deus e é Deus desde o princípio da criação. E ele se chamava o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, em grego Logos, o Logos de Deus. Simplesmente o que aconteceu é que quando ele nasceu, o anjo então deu o nome que ele teria, uma vez que ele se fez carne, o nome humano do Verbo. E esse nome foi Jesus. Olha que bonito. Jesus, que significa Yahvé, é salvação. Yahvé é o nome do Pai, é aquele nome que significa eu sou. Lembra quando Moisés estava falando com Deus, né, naquela cena da sarça ardente, né? Aquela árvore que queimava, mas não se consumia, né? Aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele foi olhar lá, que maravilha era aquela. E aí Deus manda ele libertar o povo de Israel. E aí Moisés diz, mas vão me perguntar quem é que me mandou. O que eu digo? Deus fala como? Diga que eu sou te enviou. Yahvé, eu sou. Então o nome Jesus quer dizer Yahvé é salvação. Exatamente o nome, a missão, não é, que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então ontem nós vimos um monte de coisas interessantes sobre isso. Hoje nós vamos agora voltar um pouquinho no Velho Testamento para a gente dar uma olhada do que se falava da divindade de Jesus. Veja que coisa linda, porque muitas pessoas pensam assim, só o Novo Testamento é que apresenta Jesus como sendo Deus também. Como nós vimos ontem, né, no Evangelho de João, claramente Jesus é colocado como Deus, né, como aquele que participou da criação por intermédio, quer dizer, através de Jesus, do Verbo de Deus, é que as coisas foram criadas, né? E sem a presença do Verbo, a Bíblia diz que nada teria sido criado. Olha que bacana. Mas aí algumas pessoas dizem, mas o Velho Testamento não fala isso. O Velho Testamento fala que, na verdade, só existe o Deus Pai, não existiria outra pessoa na divindade, né, formando a divindade. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque o que acontece? A gente já viu no Velho Testamento uma surpresa para muitas pessoas, né? Não sei se você sabia disso que a gente ensinou ontem, essa questão do primeiro versículo da Bíblia, né, que diz, no princípio criou Deus. E esse Deus, essa palavra que é traduzida para Deus, no original hebraico é a palavra Elohim, que quer dizer Deus no plural. Então não é deuses, mas seria um Deus plural, Deus composto. Olha aí. Então já começa aí o Velho Testamento apresentando Elohim para nós como um Deus composto, né? E olha que essa palavra Elohim aparece várias vezes no Velho Testamento. Várias, inúmeras vezes. Mas existe também outras referências interessantes, eu vou falar dessa para vocês hoje. Por exemplo, vocês sabiam que o Velho Testamento, a gente diz assim, que o Velho Testamento, a Velha Aliança, ela prevê, profetiza
muita coisa sobre Jesus, muita coisa, muita mesmo. O Velho Testamento é cheio de indicações explícitas de que viria o Messias, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que ele nasceria em Belém, que ele seria dos judeus. Mostra todas as maravilhas que ele iria fazer. Diz que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que ele ia ser rejeitado pelo seu próprio povo, mas diz que ele iria ressuscitar. Tudo isso previsto no Velho Testamento. Veja como os religiosos entendidos da época não souberam reconhecer isso em Jesus, né? O Messias, o Salvador, veio e, no entanto, os religiosos, que eram os primeiros a dizerem assim: ah, não, esse é o Messias, nós reconhecemos o Messias é bom, o Messias vem trazer maravilhas para nós. Pelo contrário, esses religiosos foram os primeiros a perseguir Jesus. Mas só, queridos, que há referências sobre Jesus em várias partes do Velho Testamento. Mas existe um profeta que foi um profeta dos que mais falou sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. E esse profeta é o profeta Isaías. Então, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai encontrar lá uma série de referências sobre Jesus Cristo, sobre a crucificação, sobre o que estava acontecendo quando Jesus foi crucificado, dizendo ali que Jesus, naquele momento, na cruz, estava levando sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Então, uma coisa linda mesmo, maravilhosa que Jesus fez. Agora, o nosso querido profeta Isaías também fala sobre a divindade do nosso querido Jesus, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. E isso você vai encontrar, se você abrir a sua Bíblia, então vai lá na página de índice da sua Bíblia, localiza lá no Velho Testamento o livro do profeta Isaías. Velho Testamento, livro do profeta Isaías. Então, Isaías, você vê a página direitinho que está, o profeta Isaías. E aí você vai então abrir a sua Bíblia naquela página, no comecinho do livro de Isaías. Aí você vai procurar lá o capítulo 9. Procura lá, gente, o capítulo 9. 9, ok? E no capítulo 9 você vai procurar o versículo 6. Então, Isaías, que é Velho Testamento, né? Capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Diz assim, ó. Veja que, antes de eu ler para você, veja que lindo. O profeta Isaías, ele escreveu esse livro dele, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu esse livro cerca de 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Já pensou? Isso mesmo que você está ouvindo, 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Então veja que aqui a profecia, não é, que Deus está entregando para esse homem de Deus. Veja que coisa mais linda. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha aí, como é que diz isso, né? Nasceu, nos deu, como se estivesse falando do passado, né? Veja que lindo essa profecia linda do profeta Isaías, né? Ele falando antes de acontecer, como se já tivesse acontecido. Coisa bonita de Deus, né? Então, vai lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Olha lá. E o seu nome será... agora passou a falar no futuro. Veja que coisa. Um filho se nos deu. Um menino nos nasceu.
Por que que o profeta está falando de uma coisa que vai acontecer como se já tivesse acontecido? Porque aqui, queridos, o nosso querido Deus e o Verbo, o Pai e o Verbo e o Espírito Santo já tinham inspirado, já tinham revelado ao profeta Isaías tudo o que ia acontecer com Jesus. Então, o profeta está falando com certeza, como se já tivesse acontecido, porque ele viu mesmo essa revelação de Deus. Então, é bonita essa certeza da profecia. E aí, certinho, 700 e poucos anos depois, aconteceu tudo que o profeta tinha falado, porque foi inspirado por Deus, né? Para revelação para os homens. Então, ele diz, o governo está sobre os seus ombros, os ombros desse menino, né? E o seu nome será maravilhoso. Olha os nomes que ele dá para Jesus, com letra maiúscula. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Você ouviu o que eu falei, ouvinte? O nome que o profeta Isaías no Velho Testamento dá a Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Deus Forte. Ora, a Bíblia nos afirma que só há um Deus, não é? Então, nosso querido Jesus Cristo, ele não é um outro Deus, ele é um único Deus. E aí nós vamos revelar isso para você já, você vai ficar impressionado, porque a gente já revelou sobre a palavra Elohim, né? Isso aí você já sabe, você já está por dentro, que tem em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1, dizendo: e no princípio criou Deus. Essa palavra Deus é Elohim em hebraico, que é o original, que quer dizer Deus plural, Deus no plural. Então aqui o profeta Isaías está falando de Jesus assim, que e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Olha outro nome, Pai da Eternidade. Olha aí, dizendo que Jesus vai se chamar Pai da Eternidade. Quem é o Pai da Eternidade? É quem criou a eternidade. Quem pode ter criado isso? Só uma pessoa pode ter criado a eternidade. Só uma pessoa pode ser o Pai da eternidade. É aquela pessoa que é a eternidade, que é eterna, que era, que é e que será para sempre, que é o nosso querido Deus, o Pai. E aqui Isaías está chamando esse menino que ia nascer, que é Jesus, ele diz, porque, vou repetir o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Os ombros de quem? Desse menino. E o seu nome, o nome de quem? Seu nome de quem? Desse menino será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha aí, o nosso querido Jesus. E diz mais, Príncipe da Paz, Príncipe da Paz. Olha os nomes de Jesus, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os nomes aqui que ele está dando a Jesus, provando mais uma vez aqui no Antigo Testamento que Jesus é Deus também, né? E aí segue, para que, no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, os descendentes de Israel, né? E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Amém. Então, vejam, queridos, é muito importante vocês perceberem isso aqui que está sendo dito por Jesus, pelo profeta Isaías, né? Vou repetir os nomes do menino, não é, que iria nascer, de Jesus. O Verbo de Deus que se fez carne, e quando se fez carne, ele recebeu esses nomes aqui, como disse o profeta Isaías. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz. Somente Deus, queridos, poderia ter títulos como esse. Então veja, as pessoas que dizem, não, Jesus na verdade era um homem comum, mas um homem muito sábio, um grande profeta. Bom, um grande profeta não pode jamais ser chamado de Pai da eternidade, pode? De Deus forte, não é? Não dá, não é? Não dá para chamar o nosso um homem comum, não é? Um profeta comum, chamar ele de Pai da eternidade, Deus forte, né? Aí muitos dizem, não, era um espírito de luz, não é? Que reencarnou várias vezes e depois não precisaria mais reencarnar. Bom, um espírito de luz também não pode receber o título de Pai da eternidade, não é? Pai da eternidade, de Deus forte, porque a palavra de Deus nos garante que só há um Deus. Então, quem pode receber um título desse, né? Se o nosso querido Isaías está dizendo aí que seria dado à humanidade esse menino, e esse menino a gente sabe que ele é o Verbo que se fez carne e cresceu e se chamou Jesus Cristo, então jamais Jesus, se Jesus não fosse Deus, jamais o profeta Isaías poderia dar esses títulos a Jesus, né? Chamar Jesus de Deus forte, imagina, de Pai da eternidade, seria uma heresia, não é? Seria um absurdo, seria dizer assim, então a Bíblia está mentindo, não é? Se Jesus não é Deus, então o profeta Isaías está mentindo, né? Porque está chamando aí Jesus de Pai da eternidade, de Deus forte, né? Então é muito bonito isso, né? Muito bonito e é uma grande maravilha que o Senhor nos traz, não é? Essa revelação, não é? E aqui tem uma coisa muito bonita, que nós vamos ver ainda no profeta Isaías, em outro momento, onde o profeta Isaías vai falar desse nosso querido Verbo de Deus, Jesus, que ao se fazer carne, recebeu o nome de Jesus Cristo. Veja que momento lindo que Isaías vai falar agora. Ele vai falar em outro trecho da palavra de Deus. Você vai agora para ainda no livro de Isaías, lá no capítulo 7. No capítulo 7, veja que coisa linda. Isaías, capítulo 7, certo? Capítulo 7, no versículo 14 em diante. Olha que coisa linda. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Achou aí? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Aí 2 pontos. Qual é o sinal? Vem dizendo: eis que a virgem, olha aí, conceberá. Olha, conceberá quer dizer, será conceber é quando a mulher fica grávida, não é? Então diz concebeu. Quando nasce o bebê, deu à luz, né? Então, eis que a virgem conceberá, sabemos que essa concepção foi do Espírito Santo, né? E dará à luz um filho, olha, vai nascer o filho, e lhe chamará Emanuel. 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 E aí? Agora complicou, porque o nome do filho, o querido anjo que veio dar a notícia a Maria, né, que ela iria conceber e dar à luz um filho
que seria concebido pelo Espírito Santo, não mandou colocar o nome na criança de Jesus? Então, como é que é Emanuel? Diz aqui, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aí, para você entender o que isso quer dizer, você vai ver a confirmação dessa palavra lá no Evangelho de Mateus. Olha que coisa linda. Olha que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Vai lá no Evangelho de Mateus, você vai ver agora o Novo Testamento citando esse versículo de Isaías, citando o Velho Testamento. Porque você podia perguntar, mas vem cá, como é que pode, como saber que esse versículo que acabamos de ler de Isaías, e a Virgem dará à luz um menino e o seu nome será Emanuel? Pode ser qualquer menino, qualquer virgem e qualquer pessoa chamada Emanuel, né? A gente vai ver que não, porque o Novo Testamento vai dizer quando essa profecia se cumpre. E a gente vai ver que não também ao tomar conhecimento do que significa esse nome Emanuel. Você deve estar louco para saber, né? Então eu vou dizer para você, isso vai estar lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, e aqui você vai ver o seguinte, você vai ver qual é o contexto aqui. Aqui é o anjo falando com José. José, depois que soube que Maria ficou grávida, sem ter tido intimidade sexual com ele ficou muito triste, ficou muito preocupado, né? Porque ele pensou, como é que pode, né? Essa moça é minha noiva, já desposei ela, mas não tive intimidade, e ela me aparece grávida. Então, como é possível isso? Tem alguma coisa estranha aí. E aí o anjo precisa vir para acalmar José e dizer, você vai ver isso lá no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, lá, o primeiro livro do Novo Testamento, você vai ver lá Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20. Olha que coisa linda aqui. Mateus, abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20. Diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, José, né? Ponderava quer dizer, pesava as coisas, pensava, preocupado, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, olha o que o anjo disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, E segue o anjo dizendo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha aqui, dizendo que o nome do menino ia ser Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, tá vendo? Você já sabe que o nome de Jesus quer dizer, né? Jesus. Yahvé é salvação. É isso que significa o nome Jesus. Por isso que o anjo está explicando aqui direitinho. E aí no versículo 22 vem assim, ora, o anjo falando ainda, né? Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. 2 pontinhos. Aí ele vai dizer agora o que o Senhor Deus tinha dito através do profeta. Vai citar aquele texto de Isaías que a gente estava lendo agora há pouco. Olha que coisa linda. Diz assim, eis que, versículo 23 do capítulo 1 de Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Olha se não é aquele versículo igualzinho. Estão vendo? Só que aqui em Mateus tem entre parênteses explicando o que quer dizer Emanuel. Emanuel, aí diz assim, que quer dizer, diz assim, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eita, glória a Deus! Olha, Jesus também será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus
conosco. Deus conosco, quer dizer, Deus que desceu dos céus, se esvaziou da sua condição de Deus e veio ficar na terra, passar esse tempo na terra pregando, visitando sua criação, ensinando, fazendo maravilhas. Olha que lindo, queridos. Então veja, mais uma afirmação aqui que Jesus é Deus, porque quando é dito aqui e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, Jesus é Deus conosco. Veja que lindo. E a palavra Deus conosco, Deus aqui no original grego, está escrito Theos, que é Deus Supremo. Olha aí, mais uma prova, não é? Ligando o Velho Testamento com o Novo Testamento, mais uma prova da divindade do nosso querido Jesus. Gostaram de saber dessa? Mais uma prova de que o nosso Jesus, nosso Salvador queridíssimo, é Deus. É também a pessoa, é a segunda pessoa que forma esse Deus plural. Gostou de saber disso? Quer saber mais referências que mostram que Jesus é Deus também? Vamos ver sim, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Por enquanto, você vai ficar aí adorando a Jesus, pode adorar Ele, porque Ele é Deus. Então não tenha medo, receio, nem assim, puxa, será que eu estou pecando se eu adorar Jesus? Porque a Bíblia diz que só devemos adorar a Deus, né? Se Jesus é Deus, eu posso adorá-lo. Se Ele não é Deus, eu não posso adorá-lo. Então vamos ver sobre isso no nosso próximo bloco, depois do intervalo. Mas pode adorá-lo, porque como você está vendo ontem, no programa de ontem, e agora nesse primeiro bloco, Jesus é Deus. Então adore-o. Diga a Ele que você o ama, que Ele é o seu Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus por isso. Então, por enquanto, fique na paz e na graça de Jesus. Daqui a pouco nós voltamos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos aqui de volta nesse programa abençoado, no programa Aprendendo a Palavra, mais uma edição aqui do nosso programa. Quem fala com vocês é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo esse programa onde a gente está aprofundando aqui a palavra de Deus, aprendendo, e nesses últimos 2 programas estamos falando de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Por que Ele veio aqui entre nós? E tudo mais. Então, já falamos aqui no programa passado e no primeiro bloco de hoje que Jesus Cristo é Deus,
que a Bíblia apresenta ele antes dele se fazer carne e habitar entre nós, que ele já existia desde o princípio, ele se chamava o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, que ele estava com Deus no princípio da criação, que através dele foram criadas todas as coisas, que sem ele nada do que foi criado teria sido criado. Nosso querido Verbo, nossa querida Palavra, que se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne, aí o anjo trouxe a mensagem dizendo para José e Maria: olha, vocês vão chamar esse menino de Jesus. Jesus quer dizer Yahvé é salvação. Yahvé é salvação. Glória a Deus. Então, Jesus. E aí o anjo diz: o nome dele vai ser Jesus porque ele salvará o seu povo. Que maravilha. Então, queridos, já sabemos que Jesus é Deus por vários aspectos. Vimos agora no primeiro bloco de hoje o profeta Isaías, o querido profeta Isaías, falando sobre Jesus, dizendo: olha, e nascerá um menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Olha, mais claro do que isso, hein? Deus Forte, Pai da Eternidade, né? Como alguém pode ser Pai da Eternidade? Só Deus, né? E estava falando ali do nosso querido Jesus, do Verbo que ia se fazer carne. No outro trecho, nosso querido Isaías fala que a Virgem dará à luz a um menino e ele será chamado de Emanuel. E aí, Isaías fala isso 700 e tantos anos antes de Jesus nascer. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a gente vê ali José preocupado, o esposo de Maria, porque Maria aparece grávida sem que eles tivessem tido intimidade sexual. Então, como é que pode, né? E aí o anjo chega para José e diz: olha, não se preocupe não, se aperreie não, porque esse que está na barriguinha dela foi concebido pelo Espírito Santo. E ele será chamado de Emanuel, para cumprir aquilo que o profeta disse. Olha que glória! E aí ele explica o que quer dizer Emanuel: Deus conosco. Então, queridos, se alegre em saber que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Verbo de Deus, a segunda pessoa que forma esse Deus plural, veio na terra, sim, interferiu na criação, trouxe a sua revelação, trouxe o alívio, o poder, trouxe amor para salvar você e eu, para mudar a nossa vida. O que isso, pastor, tem a ver com a minha vida? O que isso impacta na minha vida? Impacta porque isso mudou a história e o destino da humanidade. Nunca, em nenhuma outra doutrina, em nenhum outro ensino, há esse caso de um Deus que vem à Terra para salvar, para amar e para se entregar à sua criatura. Veja que coisa! Para morrer pelas mãos da criatura, para poder pagar os pecados daquela criatura. Veja só que coisa fantástica, né? Só mesmo o nosso Deus nosso Deus, ele não tem amor, ele não é amoroso, ele é amor. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor. Então ele é o próprio amor. Que maravilha, né? Agora eu queria mostrar para vocês uma outra característica interessante. Veja que você se lembra que é muito famosa na Bíblia essa passagem onde Jesus está no deserto e ali no deserto ele é tentado por Satanás. Então, Satanás tenta ele por 3 vezes, tenta ele de várias maneiras. E na última vez, na terceira tentativa, aí aqui você pergunta: mas pastor, como é que Satanás foi lá tentar Jesus? Jesus não é Deus? A gente vai aprender também que Jesus, o Verbo, que é Deus Todo-Poderoso, quando se fez carne e veio habitar entre nós, ele se esvaziou da sua condição de Deus. Então, quando ele sofreu ali aquelas chicotadas, aquela cruz no Calvário, aquele martírio todo,
Não foi como Deus ali, sem sentir nada, cantarolando na boa, assim, lá, tá tudo bem, não. Foi como homem. Então Jesus é fantástico, porque ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Só que ele se esvaziou, deixou a sua natureza de Deus de lado, para que pudesse passar por tudo que passou sendo 100% homem. É por isso que ele nos ajuda quando a gente está sendo tentado. Ele vai e ele nos ajuda, porque ele passou por cada uma dessas tentações e venceu, e não pecou. Então ele pode nos ajudar nisso. Então veja que bonito, né? O Jesus homem aqui, ele estava 40 dias no deserto, jejuando, estava com fome, estava cansado, não é? E o diabo chegou forte em cima dele, tentando com pão, não é? Dizendo: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, não é? Aí Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E aí, queridos, a terceira vez que Satanás tentou, se você abrir aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Você pode ir lá na página de índice da sua Bíblia e ver lá onde fica Novo Testamento, Mateus, vê a página, vai direto na página e vai procurar lá o capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 8. Nós vamos ver aqui Satanás tentando Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Diz assim a palavra de Deus, olha. Levou ainda o diabo, levou Jesus, tá, gente? A um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos da terra. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, e lhe disse, quer dizer, o diabo levou Jesus para um monte alto e mostrou a Jesus os reinos do mundo e as glórias desses reinos, né? E disse assim para Jesus: tudo isto te darei. Olha, Satanás, que ousado, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha para isso. Quer dizer, o que é prostrado? De joelhos, né? Quebrantado. Então, o diabo aqui querendo que o verbo da vida, né? O verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Que se fez carne, o Jesus, que significa Yahvé, salvação, querendo que Jesus adorasse ao diabo. A gente sabe, e nós vamos ter um programa só para falar disso, mas só para você saber, o diabo, ele é um anjo que se rebelou contra Deus e que foi expulso do céu, junto com 1/3 dos anjos do céu que o apoiaram nessa rebelião. Então hoje, esse anjo que se rebelou, que era o chefe, se chama diabo, que é aquele que separa, Satanás, que significa inimigo, e o 1/3 dos anjos que foi posto para fora do céu com ele são os demônios que atormentam as pessoas que não entregaram ainda o governo de suas vidas a Jesus. Então, estão com a vida aberta para esse tipo de tormento. Então, veja que coisa. Um anjo, um anjo é um ser criado por Deus. Veja que o anjo foi criado por Deus para servir a Deus e para servir a nós que já entregamos o governo da vida a Jesus Cristo. Veja que os anjos, a Bíblia nos apresenta como espíritos ministradores. Então, são criação de Deus. Então, como é que pode o diabo, um anjo já que não valia nada, porque foi expulso do céu sem ter mais aquela formosura que tinha? Então, um anjo dizendo para o Criador de tudo, para o Verbo de Deus, para o próprio Deus, para Jesus, se ajoelhe e me adore. Não tem sentido, né? Esse tal desse diabo é um folgado, né? Como diria alguns. É um fanfarrão, diga a verdade. Dizer um negócio desse. Mas aí, repare o que respondeu Jesus, né?
versículo 10. Então Jesus lhe ordenou. Veja, Jesus aqui deu a ordem, ou seja, restabelecendo aqui a hierarquia, né? Restabelecendo e dizendo, olha, seu anjo caído, você que diabo, anjo caído, eu vou lhe dar uma ordem agora para você saber que quem manda sou eu sou o Criador e você é criatura. E diz aqui, versículo 10, então Jesus lhe ordenou, olha a autoridade de Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, olha aí, Jesus usando a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha a advertência de Jesus, dizendo a Satanás. Olha, em outras palavras, Satanás, saia daqui. Primeiro que eu sou Criador, eu tenho autoridade maior do que a sua. Eu que criei todas as coisas junto com o Deus Pai. Então saia daqui. Você não tem autoridade aqui não. E segundo, dizendo, olha, e mais, Satanás, está escrito que só podemos adorar e dar culto a Deus, a mais ninguém e a mais nada. Nem ao carro, nem ao emprego, nem à mulher, nem ao esposo. Não podemos adorar alguém que foi bonzinho e que morreu. Não podemos adorar alguém que foi o pai de Jesus José, nem alguém que foi a mãe na terra, que foi Maria. Nem podemos adorar alguém que foi um apóstolo, Pedro, Paulo, João. Jesus é bem claro, né, dizendo, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Jesus deu a ordem ao diabo e esclareceu a conversa aqui, né? Jesus afirmou que somente Deus pode receber adoração. Você está de acordo comigo, querido ouvinte? Porque vou repetir o que Jesus falou. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso quer dizer o quê? A mais ninguém. Só a Ele, exclui qualquer outro, né? E aí, veja o que aconteceu. E o diabo teve que obedecer. Ó. No versículo 11 diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, ficou claro para você, querido ouvinte, quando Jesus disse que só podemos adorar a Deus, não podemos adorar o que não seja Deus. Isso é muito forte e é importante que isso esteja bem claro na sua cabeça, bem claro. Só podemos adorar a Deus, a mais ninguém. E aí, eu vou agora trazer uma coisa que vai deixar você surpreso. Bom, se nós só podemos adorar a Deus, então, se nós formos adorar alguém que não é Deus, esse alguém, se ele tiver juízo, se ele for alguém que conhece a palavra de Deus, esse alguém vai dizer, não venha me adorar não, porque eu não sou Deus, você tem que adorar somente a Deus. A gente vai ver casos na Bíblia onde isso foi falado por pessoas ou por anjos que tiveram ali a sabedoria, né? Quando alguém foi adorar, de dizer, epa, não venha me adorar não, que eu sou apenas um anjo. Adore a Deus, somente a Deus a gente deve adorar. Igual ao que Jesus ensinou aqui, não é? Quando estava nessa batalha contra o diabo nas tentações. Então veja, eu vou mostrar para vocês uma série de ocasiões, uma série, não é uma nem duas, são várias ocasiões onde Jesus recebe a adoração. Jesus vai passando e ali pessoas vêm adorar Jesus por vários motivos. Vocês vão ver aqui os motivos. E em nenhuma delas, você vai, antes de eu dizer o que acontece, você vai ver a reação de Jesus quando alguém vem adorá-lo. Veja só. A primeira referência que a gente vai ver está aí mesmo no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8, no início, versículo 1, ó, é a cura de um leproso. Veja o que aconteceu aqui. Ó.
Mateus capítulo 8, versículo 1. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Está falando de quem aqui? Quem é que desceu do monte? Jesus, né? Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Aí no versículo 2 diz: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Ouviram aí, queridos ouvintes? Vou ler de novo. E eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, né? Adorou-o. Bonita essa forma de falar, né? Quer dizer, adorou a ele, né? Adorou Jesus, dizendo, olha o que o leproso disse: Senhor, se referiu a Jesus como Senhor. Senhor aqui, a palavra original grega é kurios, né? Kurios, é a mesma palavra Senhor designada a Deus. E veja aqui que o nosso querido leproso chegou adorando, dizendo: Senhor, falando com Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que desafio o leproso, né? Chegou adorando a Jesus, provavelmente se prostrando de joelhos, né? Numa posição de adoração, e disse Senhor, chamou Jesus de Senhor, a mesma palavra designada para Deus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então veja, se você acha que Jesus é alguém que conhece a palavra de Deus, se você acha que Jesus é um anjo, ou que Jesus é um profeta, ou que é um espírito de luz, esse era o momento de Jesus repreender esse homem, não é? Porque Jesus, a gente não aprendeu agora que Jesus dizendo que a gente deve adorar somente a Deus e a mais ninguém? No entanto, né, Jesus falou, só deve adorar a Deus. Então, se Jesus é só um profeta, ele não é Deus. Se Jesus é só um espírito de luz de uma pessoa, também não é Deus. Se Jesus é um anjo, que é uma criação, também não é Deus. Então, nesse momento que o leproso veio adorar Jesus, das duas, uma, ou Jesus não aceita essa adoração, e aí provando que ele não é Deus, ou se ele aceitar essa adoração, ele é Deus, não é isso? Porque ele falou lá na tentação contra o diabo que a gente só deve adorar a Deus. Então como é que ele vai aceitar agora uma adoração se ele não é Deus? Não é? Senão ele estaria mentindo. Está percebendo meu raciocínio, querido ouvinte? Então vamos ver qual foi a reação de Jesus. Será que Jesus deu um esculacho no leproso, mandou o leproso embora e disse: seu herege, você vem me chamar de Senhor, vem me adorar? Não adore a mim não, adore a Deus. Veja o que Jesus falou para o leproso. No versículo 3, eu vou repetir o que o leproso fez. No 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor. Duas coisas aqui, adoração e chamar Jesus de Senhor. O nome designado a Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Aí no 3 diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Pausa para você pensar. Ouviu, querido ouvinte? Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Jesus fez o que ele pediu. Impôs as mãos, curou aquele leproso e não chamou a atenção do leproso, nem repreendeu dizendo que ele não era Deus. Apenas no versículo 4 ele disse: olha, não digas a ninguém nada disso. Vai, mostra até o sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Somente isso. Disse: olha, não diga às pessoas que eu lhe curei, porque ele ainda não queria que as pessoas soubessem disso ainda. Mas veja, ele não disse ao leproso: não, rapaz, você não pode me adorar não, porque eu não sou Deus, eu sou um anjo. Não, rapaz, não pode me adorar não, nem me chamar de Senhor, porque eu sou apenas um profeta. Não, rapaz, você não pode me adorar não,
porque eu sou apenas um espírito de luz. Não, ele recebeu essa adoração e ainda fez aquele milagre que o leproso queria. Você está percebendo, ouvinte, como Jesus é Deus aí? Ficou claro para você? Mas tem mais, não é só essa não. Se você seguir adiante aí, você vai agora ainda no Evangelho de Mateus, a gente vai andando para frente, no capítulo 9, um capítulo para frente aí, no capítulo 9, você vai no versículo 18, né? Mateus capítulo 9, versículo 18. E aí você vai ver, achou aí? Mais na frente um pouquinho, Mateus 9, 18. Você vai ver que Jesus estava na seguinte situação, ele estava ensinando lá o povo e tal, e aí de repente chegou para falar com ele um chefe lá do povo judeu, né? um chefe, alguém que tinha algum cargo de autoridade, e chegou a ele pedindo socorro para que Jesus pudesse então ressuscitar a filha dele, porque a filha dele estava ali morta. Então veja como esse chefe se dirige a Jesus. Veja só, Mateus 9, capítulo 9, versículo 18. Lá vem o chefe, diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, Jesus estava ensinando o povo, eis que um chefe de quê, pastor? Não sei, o chefe, uma autoridade do povo, um chefe, aproximando-se, o adorou. Ouviram aí, querido? Eis que um chefe, uma autoridade do povo, aproximando-se, o adorou. Adorou Jesus e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Olha lá. E agora, hein? Qual você acha que deveria ser a reação de Jesus aqui? Porque esse chefe chegou desesperado, imagina, a filha tinha acabado de morrer e foi falar com Jesus e chegou adorando Jesus e dizendo uma coisa que só Deus, né? Minha filha morreu, mas se você impor as mãos, ela vai viver. Mas ele chegou adorando a Jesus. Então o que era para Jesus fazer se ele não fosse Deus? Ele não ensinou para a gente, na hora da tentação do diabo, que a gente só deve adorar a Deus? Então, se ele não fosse Deus, ele devia falar com esse chefe, repreender ele, dizer: não, rapaz, não me adore não, porque eu não sou Deus, não adore não. Veja o que Jesus fez, no versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Ou seja, Jesus foi até a casa desse chefe, que se chamava Jairo. Depois você pode continuar lendo no versículo 23, porque no meio do caminho Jesus já cura uma mulher hemorrágica, já é uma maravilha. Depois Jesus chega lá, ressuscita a menina e tudo mais. Então, observe que Jesus aceitou a adoração desse chefe, dessa autoridade. Jesus não repreendeu ele, disse: não, rapaz, eu não sou Deus não me adore não. Bem, gostaram dessa? Boa referência, né? Vamos a outra. Se você for aí ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, vai lá um pouquinho mais para frente, Mateus 15, no versículo 25, Mateus, capítulo 15, é um pouquinho mais na frente de onde você está, versículo 25, diz assim o nosso querido Jesus. A situação aqui é a seguinte: é uma mulher cananeia. Os cananeus eram um povo que não tinham o nosso Deus como o seu Deus, eles tinham outros deuses. Mas essa mulher, ela estava desesperada porque a filha dela, ela estava horrivelmente endemoniada. Imagina, uma pessoa endemoniada já é
complicado, horrivelmente endemoniada. Então, essa mãe foi atrás de Jesus, mesmo não cultuando o único Deus, ela reconheceu que só Jesus teria autoridade para mandar aquele demônio embora. Então, ela foi se humilhar diante de Jesus. E veja o que ela diz aí no versículo, que diz a Bíblia no versículo 25. Mateus, capítulo 15, versículo 25, diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha aí. Ela, porém, veio e o adorou. De novo, adoração. Dizendo Senhor, olha, se referindo mais uma vez a Jesus com a palavra Senhor. De novo, Kurios, que é a palavra grega para Senhor. Então, veja, mais uma pessoa que adora Jesus, que fala assim, chama Jesus de Senhor. E Jesus aceita essa adoração. Primeiro ele diz para ela assim, olha, porque ela não era de Israel. Então ele diz, então ele respondendo disse, olha o que Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus quis dizer aqui? Olha, eu não vou, o que eu vim fazer para o povo que adora a Deus, não para vocês. Chamou o povo que adora a Deus, o povo de Israel, de filhos, e chamou o povo dela, os cananeus, de cachorrinhos. Mas ela, veja como ela foi sábia, né? No 27 ela diz, ela contudo replicou, quer dizer, respondeu a Jesus: sim, Senhor. Ela disse, não, eu sou cachorrinho mesmo, eu não sou filha não. Mas ela disse, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, dos seus donos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então a mulher se reconheceu como realmente ela não era do povo que servia a Deus, que adorava a Deus, mas ela disse, olha, eu só quero uma migalhinha, já que os filhos não estão aproveitando tudo, estão deixando cair da mesa a migalhinha, eu estou satisfeita com a migalhinha. Aí olha a resposta de Jesus, 28, verso 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Oh, aleluia. Ó mulher, digo para você que está me ouvindo, grande é a tua fé. E Jesus continuou dizendo, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, ficou curada. Então olha aí, mais uma vez Jesus recebe a adoração e nós não vemos Jesus rejeitar, nós não vemos Jesus recriminar a pessoa, não é? Dizendo, não, olha, tá errado isso aí, né? Você não pode me adorar não, porque eu não sou Deus. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, querido ouvinte, que o nosso querido Jesus aceitou a adoração sim, porque Ele é Deus, já que Ele mesmo disse que não podemos adorar outro que não seja Deus. E não para por aí não, é porque não dá tempo da gente seguir nas referências, mas se você quiser anotar, mais uma vez Jesus recebendo adoração em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6, Marcos 5, 6, em João, capítulo 9, versículo 38, e por aí vai. Agora, uma coisa importante a gente saber aqui, é que quando alguém que não é Deus recebe esse tipo de adoração, e é alguém que tem juízo, que conhece a palavra de Deus, aí essa pessoa repreende. Veja só, olha só. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25 em diante. Olha só. A situação aqui é a seguinte, o apóstolo Pedro, já cheio do Espírito Santo, foi enviado pelo Espírito Santo à casa de uma autoridade romana chamada Cornélio, mas era um homem que queria saber mais de Deus, queria servir a Deus. E aí o Espírito Santo enviou Pedro lá para pregar a palavra. Veja o que aconteceu quando Pedro chega na casa desse homem. Atos capítulo 10, versículo 25, diz assim, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, Cornélio era o dono da casa, e,
prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Veja só, o Cornélio, ele ainda ia receber ensinamento sobre a palavra de Deus. Então, ele estava acostumado, como romano, a adorar pessoas, porque para os romanos, o imperador romano era um deus. Eles tinham Deus para tudo, Deus da guerra, Deus do vinho, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus da beleza. Então estavam acostumados a adorar pessoas, né? E aqui, olha, o apóstolo Pedro, vou repetir, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés, se ajoelhou aos pés de Pedro e o adorou. Então, Pedro aqui, como é um apóstolo que está vigiando, ligado na palavra de Deus, o apóstolo Pedro disse no 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Olha aí, Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Perceberam aí? Que coisa mais linda. Quer dizer, quando não é para adorar, tem que repreender, né? Como Pedro fez aqui com Cornélio, com carinho, né? Disse, não, Cornélio, eu sou homem como você, né? Não me adore, não. Então, veja, se Jesus fosse um homem, ele teria, então, aproveitado e, nesse momento, teria também negado a adoração, né? Se Pedro, que é homem, alguém foi adorá-lo, Pedro disse, não, eu não pode adorar não, se levanta que eu sou homem, né? Então, se Jesus fosse um homem, mesmo que fosse um profeta, né? Assim, muito inteligente, né? Jesus teria negado as adorações que recebeu, mas não negou. E Jesus ensinou que a gente só deve adorar a Deus, né? Então, isso é uma coisa muito bonita. E agora, você vai tomar um susto agora. Você vai tomar um grande susto se você... Ah, mas pastor, e se Jesus for um anjo? Tudo bem, Pedro era homem, por isso que Pedro não aceitou a adoração. Mas e se Jesus for um anjo? Então, vamos lá. Você vai lá no livro de Apocalipse, vai lá em Apocalipse, ok? Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse é fácil, é Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Se você não achou, anota aí na sua Bíblia. Apocalipse 19, 9. Diz assim, aqui a situação é o seguinte, o anjo estava revelando para o apóstolo João o que ia acontecer nos últimos tempos. Então diz assim, Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, é João falando. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então o anjo deu essa revelação para João. Aí João deu uma escorregada. João aqui não estava atento, não estava vigiando. O apóstolo João, veja só, né? Como os heróis da Bíblia também deram suas escorregadas, é claro, né? São seres humanos como eu e você. Aí no versículo 10 o apóstolo João diz assim, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Olha aí, o apóstolo João se prostrou, né? Se ajoelhou para adorar esse anjo. Olha, diferente do apóstolo Pedro, né? Naquela ocasião, Pedro, como homem, negou a adoração. Agora, o anjo estava lá revelando as coisas para João e João se prostrou diante do anjo para adorar o anjo. Esqueceu da lição de Jesus, né? Que disse adora a Deus, somente a Deus. Mas aí o anjo, o que o anjo fez? O anjo lembrou a João, né? Puxou a orelha de João. Aí diz assim, ó, o anjo dizendo, ele, porém, me disse, o anjo disse a João, vê, não faças isso, sou conservo teu. Olha, o anjo dizendo, eu sou servo junto com você, eu sou servo de Deus como você, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus.
Olha aí, glória a Deus. Adora a Deus. Então, queridos, o nosso anjo aqui dessa parte da palavra de Deus, ele rejeitou a adoração do apóstolo João. Logo, concluímos o quê? Você aí que está me acompanhando. Se o anjo rejeitou a adoração, dizendo adora a Deus, somente a Deus. O apóstolo Pedro rejeitou a adoração, dizendo não, eu sou homem, não vai me adorar não. E o nosso querido Jesus ensinou que só devemos adorar a Deus e a ninguém mais. E Jesus foi adorado várias vezes pelo leproso, pelo chefe da sinagoga, pela mulher cananeia, por um monte de outras pessoas. E quando Jesus foi adorado, ele não falou nada, ele não repreendeu as pessoas, ele não rejeitou a adoração, logo, Jesus é Deus. E glória a Deus por isso. Não deixe ninguém tirar essa maravilha da sua vida. Porque, olha, saber que o Deus Todo-Poderoso, que uma das pessoas que formam esse Deus Todo-Poderoso, são três em um. É Deus Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Saber que o Filho desceu aqui na Terra, se fez carne, habitou entre nós, viveu com a gente, pagou o preço no nosso lugar, é espetacular. Pensar que esse Deus nos ama a tal ponto, como ele disse e nós falamos ontem, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, único do tipo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, glória a Deus por esse conhecimento que nós tivemos hoje. Aleluia, forte, né? Ânimo, dá vontade de pular, de continuar falando aqui, mas o tempo não permite. Então a gente vai orar agora pela sua vida e que essa palavra faça raiz no seu coração. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui provando na palavra de Deus a tua divindade. Por que isso é importante, Jesus? Amanhã nós vamos aprender mais. Mas por enquanto, Pai, sabemos que isso é importante, porque isso demonstra o teu grande amor por nós. O amor de um Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, que sabe tudo, que é onipotente, que tem todo o poder, que é onipresente e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo assim, o Senhor resolveu se esvaziar da sua condição de Deus, vir aqui na terra, ensinar, dar exemplo, vencer tentações como um homem comum. E aí o Senhor deixou ser crucificado, pagou o preço no nosso lugar. Então, olha Jesus, se o Senhor fosse um profeta, se fosse um anjo, um espírito de luz, já seria uma maravilha. Mas o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, ter aceitado passar por tudo isso por nossa causa, realmente, eu vou lhe dizer, é prova de amor incontestável. Por isso, Pai, eu te entrego as vidas desses que oram comigo agora, desses ouvintes. Em nome de Jesus, eu te entrego essas vidas, que o Senhor possa recebê-las com esse teu amor maravilhoso. E que essas vidas que estão acompanhando comigo aqui esse programa, abram o coração agora e te chamem, Jesus, para morar dentro da vida delas, dentro do coração. É o que eu ministro. Eu ministro na vida dessas pessoas isso, em nome de Jesus. E ouvinte, se você concorda comigo, diga aí amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom demais, queridos. Vamos indo. Muito bom o programa de hoje, essa revelação do Senhor. Um aviso importante para as pessoas que quiserem estar pessoalmente conosco no nosso grupo de estudo bíblico que fazemos toda semana. Nós mudamos o dia, era toda quarta-feira, mas como era ali junto do estádio do Arruda, então normalmente nas quartas-feiras tem o jogo, não é? Tem jogos do campeonato, então fica mais difícil o acesso, não é? As ruas são fechadas, muita gente andando, e aí fica até perigoso para o carro passar para lá e para cá, fica difícil de chegar e sair. Então nós mudamos para quintas-feiras, tá bom? Então se você quiser estar conosco já a partir dessa semana, já a partir de hoje, quinta-feira, estaremos hoje à noite ali na Requinte Recepções, que fica ali, você indo pela Avenida Bibiribe, passou o estádio do Arruda, segunda rua à direita, como quem vai para Bibiribe, tá bom?
É Rua José Ostrégésilo, número 156, lá no Arruda. Esperamos vocês, se vocês quiserem ir lá compartilhar, aprender com a gente a palavra, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.